Olá, bora mergulhar fundo em uma das 7 maravilhas do mundo antigo mais cheias de mistério, a gigantesca estátua de Zeus em Olímpia. Uma obra de arte que deixou todo mundo de queixo caído por séculos, antes de simplesmente sumir. E essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que uma escultura monumental, aclamada por todos, quase um deus na Terra, pode ser totalmente apagada da história, sem deixar nem um pedacinho para contar a história? Então, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente precisa entender o que era essa estátua, o que ela significava, e tentar desvendar como algo tão grandioso pode ter um fim tão definitivo. Ok, vamos dar uma olhada rápida na linha do tempo dela. Ela foi criada lá no auge da Grécia, por volta de 435 a.C. Por séculos, ela viu a história passar. Aí, em 41 depois de Cristo, ela quase foi destruída pela prepotência do imperador Calígula. O golpe final começou em 391, quando os cultos pagãos foram proibidos, o que deixou o templo dela totalmente vulnerável. E aí, no século V, silêncio total. A estátua sumiu, para sempre. Para a gente entender de onde veio essa maravilha, a gente precisa voltar lá para a Grécia do século V a.C. Foi uma época de uma explosão artística e cultural simplesmente incrível. E o mais curioso dessa época é o contraste, sabe? Mesmo com toda a rivalidade e as guerras rolando soltas entre as cidades-estado, a arte não só continuou, como explodiu de um jeito impressionante. Foi nesse caldeirão de conflito e criatividade que a estátua nasceu. E quem teria a genialidade para uma obra dessas? Bom, essa missão caiu no colo de ninguém menos que Fídias, o escultor mais famoso da sua época. A tarefa dele não era só fazer uma estátua, mas sim criar a própria imagem do rei dos deuses para morar no seu templo sagrado, lá em Olímpia. E aqui que o nosso trabalho de detetive começa. Não sobrou nenhuma cópia, nenhuma miniatura, nada. Tudo o que a gente tem são textos antigos, descrições que nos ajudam a montar essa imagem na nossa cabeça. Vamos tentar fazer isso agora. Primeiro, vamos falar de tamanho, que era uma coisa absurda. A estátua tinha cerca de 13 metros de altura. Para ter uma noção do que é isso, pensa num prédio de 5 andares. Era essa a altura do Zeus, sentado no trono. A visão foi feita para isso mesmo, fazer qualquer mortal se sentir pequeno e insignificante. E os materiais? Os materiais eram divinos. A pele era feita de placas de marfim polido, as roupas de painéis de ouro puro. O trono já era uma obra de arte por si só, de cedro e ébano, todo decorado com mais marfim, ouro e pedras preciosas. Era o que chamavam de escultura criselefantina, uma técnica usada só para as obras mais sagradas e valiosas. E cada detalhe ali tinha um porquê. Na mão direita, Zeus segurava uma estatueta de Nice, a deusa da vitória. Na esquerda, um cetro com uma águia no topo, o símbolo do seu domínio sobre tudo e todos. O recado era claro. Ele era o poder supremo. E tem uma lenda antiga que mostra direitinho o efeito que o Fídias queria causar. Diziam que a expressão da estátua era tão imponente que parecia que se ela franzisse a testa, o templo inteiro ia tremer. Era a materialização do poder divino. Agora a gente vai dar um pulo de alguns séculos no tempo para um dos capítulos mais tensos da história dessa estátua, que envolve o famoso e controverso imperador romano Calígula. Calígula, no auge da sua arrogância, deu uma ordem que era um sacrilégio total: trazer as estátuas mais importantes da Grécia para Roma, incluindo a de Zeus, arrancar a cabeça delas e colocar uma dele no lugar. Era o ápice da demonstração de poder. Só que a tentativa de mover a estátua de Zeus não deu muito certo. Aconteceu uma coisa que, na época, foi vista como um péssimo sinal para o imperador. O historiador Suetônio conta que, quando os operários chegaram perto, a estátua soltou uma gargalhada do nada, uma risada tão alta e forte que os andaimes desabaram e os homens fugiram apavorados. Pouco tempo depois, Calígula foi assassinado. Era como se a estátua tivesse zombado do tirano antes da queda dele. Mas olha só, a estátua sobreviveu a um imperador, mas o tempo é outra história. A gente chega agora no capítulo final, a parte em que as certezas acabam e o mistério toma conta de tudo. Então, o que aconteceu? Basicamente, a gente tem 2 grandes teorias na mesa. A primeira diz que ela foi destruída lá mesmo, em Olímpia, quando o incêndio danificou o Templo Feio em 425. A segunda teoria, que veio de um historiador chamado Jorge Cedreno, sugere que ela foi levada para Constantinopla, a nova capital do Império, e acabou sendo destruída em outro incêndio, num palácio, em 475. No fim das contas, não temos como saber qual das duas é a verdade. Se o fogo a consumiu em seu lar sagrado ou num palácio distante,
O destino final da obra-prima de Fídias virou uma daquelas grandes perguntas sem resposta da história. E isso faz a gente pensar, né? A estátua de Zeus é um lembrete muito forte de como até as criações mais incríveis da humanidade são frágeis. Fica a pergunta no ar: quantas outras maravilhas, quanto conhecimento e quanta arte a história já não engoliu para sempre?